A gente convidou o René Silva, que é do blog Voz da Comunidade, do Complexo do Alemão. Ele não pôde vir, mas mandou uma pergunta. Por que as obras do PAC e do Complexo do Alemão não foram discutidas com a comunidade? Vocês vieram com o projeto todo fechado, já todo fechado. Deixa eu falar, René, só para você saber como é que surgiu o PAC, René. Primeiro, eu tinha medo do segundo mandato. Eu não queria o segundo mandato porque eu tinha medo. Eu tinha medo da mesmice. Eu tinha medo que os ministros ficassem preguiçosos. Eu tinha medo porque vocês sabem que, eu não vou dizer o nome, mas nesse país, no segundo mandato, tinha presidente que ia trabalhar depois das 3. Sabe? Então eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu falava, eu não posso perder a desmotivação. E eu acho que, sabe, se for para ser reeleito e ficar uma coisa chata, enfadonha, eu não quero ser. Foi daí que surgiu a ideia. Quando eu decidi ser candidato à reeleição, eu decidi o seguinte, eu vou definir o que eu vou fazer do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro de 2010. Tá? E por isso nós pensamos o PAC. Como é que foi pensado o PAC, René? Veja, o PAC é o seguinte, nós primeiro mapeamos todas as coisas mais necessárias ao país do ponto de vista de infraestrutura, que ia desde estrada e ferrovia e ponte até obras de infraestrutura na periferia desse país. Com base nessa definição mapeada pelo governo federal, nós chamamos, em primeiro lugar, os governadores dos estados para saber se eram aquelas obras. E alguns discutiu, sabe? Depois nós chamamos os prefeitos das capitais, sempre achando que o prefeito ia trazer para nós os projetos considerados prioritários de cada cidade. Eu não acho que o prefeito iria inventar um projeto dele. Tá? O que aconteceu é que não tinha sequer projeto. Havia um monte de intenção. Quando a gente começou a discutir, não tinha projeto. E sem projeto é difícil você financiar. Mas o PAC, depois que nós decidimos, então, quais eram as obras prioridades nas cidades, fizemos reuniões com cidades, com as capitais, depois fizemos com cidades de até 200 mil habitantes, depois fizemos com cidades menores, tudo discutido no mais amplo nível institucional, coisa que jamais tinha acontecido nesse país. Tá? Com base nisso, nós começamos a fazer as obras e começamos a decidir o seguinte, a exigir que as empresas contratassem mão de obra local, porque nós queríamos gerar emprego na comunidade. Né? Foi assim que surgiu o PAC, querido. Ao governo federal não cabe ele descer em cada vila para discutir cada obra. O governo federal cabe discutir com os prefeitos do governador do estado os projetos de cada cidade e de cada estado. O governo vê se o projeto é executivo e liberar dinheiro, e a relação democrática com a comunidade tem que ser feita pelo prefeito, sabe? Eu acho que teve cidade que fez e discutiu muito, eu não sei no Rio de Janeiro, mas o dado é que no PAC do Rio tinha muita gente da comunidade trabalhando. Eu fui participar de muitas obras no Rio de Janeiro em que a maioria das pessoas que trabalhavam eram da comunidade. Eu não sei se está assim agora, espero que esteja, porque o presidente continua do PT, o governador era o mesmo e o prefeito é o mesmo. Tá? Mas foi assim que eu pensei o PAC. Agora, o governo federal não tem como em cada vila, em cada bairro discutir. Isso tem que ser feito pela prefeitura. A nós, o que interessa é se o projeto é importante e se merece ser, sabe, liberado o recurso. Isso nós fizemos. Aliás, eu posso te dizer, René, que nunca na história deste país, melhor, nunca antes na história do Rio de Janeiro, nunca antes na história do Rio de Janeiro, nunca antes na história do Complexo do Alemão, foi tanto dinheiro do governo federal em parceria com o governo estadual para ajudar o Rio de Janeiro. E por que eu fiz isso? Porque eu acho que os prefeitos do século XXI, do ano de 2014, estão fazendo uma reparação na irresponsabilidade administrativa desse país da década de 70. Foi quando começou o grande processo de inchaço das grandes regiões metropolitanas. Então hoje a gente está, na verdade, recuperando. Porque como você não pode desmontar uma favela inteira, você tem que ir arrumando ela, é um processo de reparação, porque ela foi ocupada desordenadamente, não houve atitude política na época, não houve política habitacional na época,
Sabe, se tivesse um programa Minha Casa Minha Vida naquele tempo, não tinha acontecido o que aconteceu no Rio de Janeiro. Naquele tempo a favela era bonita, a favela era motivo de samba enredo, de marchinha, sabe, de músicas maravilhosas, Barracão de Zinco e outros. Mas agora não é mais assim. Ela não é mais vendida como uma coisa bonita, é vendida como uma coisa violenta. E o meu sonho era transformar cada lugar que era chamado de favela num bairro. Num bairro motivo de orgulho para as pessoas que moram. E eu tenho certeza que um dia o Complexo do Alemão vai ser o bairro que você vai se orgulhar demais, Renê.